página 8 do livro didático, volume 3, capítulo 5, História. Página 8, interpretando. Na primeira atividade, quem levantou a mão? Quem levantou a mão não deu tempo de eu ver. Limpeza. Limpeza o que mais? Miguel, você levantou a mão? Limpeza ou retirada do mato do terreno. Então, vamos lá. Desvende o que está escrito na ilustração. Para isso, siga as instruções. Pinte de marrom os espaços marcados com bolinha. Pinte de verde claro os espaços marcados com estrelinha. E pinte de verde escuro os espaços marcados com o sinal de mais. Então, pessoal, vocês vão deixar para fazer esse colorido após a aula, mas eu acredito que já dá para vocês dizerem aí. Que palavra é? Desmatamento. Desmatamento. E tá escrito desmatamento e tem que colorir depois que a gente acabar a aula, ou desmatamento, ou tem que colorir dos lados? Tem que colorir de acordo com a legenda. Marrom, aonde está a bolinha. Verde claro, onde está a estrelinha. E verde escuro, aonde está o sinal de mais. Tá bom? Lívia, pode falar. Lívia, pode falar. Era livro didático ou de atividade? Livro didático. Duda, Tia pode Liliana, falar. posso ir pro banheiro? Posso ir pro banheiro? Desmatamento, pode. Desmatamento, essa é a palavra. Agora, na letra B, diz assim: com a ajuda do professor e usando um dicionário, pesquise a definição da palavra descoberta na imagem. O que significa para vocês essa palavra desmatamento? O que significa para vocês? Destruírem florestas. Destruir floresta, muito bem. O que mais, pessoal? Tia, desmatamento, para mim, é que eles não podem mais matar as árvores, as plantas e tudo que faz a vida pra gente. Por que não pode matar mais? Como assim? Nunca mais pode matar, porque eles estão matando. E eu tô falando para nunca mais eles matarem. Agora tem Então, Cecília, é exatamente isso. O corte, a limpeza da vegetação, de todas as plantações, de floresta, de bosque, tá? O corte das árvores. Isso é desmatamento. Lívia, levantou a mão? Você gostaria de responder também? Lívia? Lorena, levantou a mão? Pode falar, Lorena. Agora eu tô com dúvida. O Henrique falou, uma pessoa falou de matar a árvore, aí depois a Cecília falou que não é para matar. Cecília disse que não deve desmatar, mas nós estamos falando o que é desmatamento, tá? Então, essa é a pergunta. O que é? Tia, tá me Não, escutando? Quando a pessoa mata a floresta. Lívia, pode Que é pra falar. nunca mais. Que é pra... Lívia, pode falar. Tá me escutando? Sim, estou te Eu tô, escutando. amiga. Olha, eu queria falar uma coisa. Se eu sair da reunião, é porque meu iPad descarregou, ele tá com 5%. Tá bom. A gente depois vai combinar de lembrar na hora do intervalo de colocar para carregar mais um pouquinho, né? Pode deixar que a partir de amanhã eu lembro vocês, tá bom, pessoal?
Então, vamos lá. Duda levantou a mão. Pode falar, Duda. Juliana, é por causa que eu tô com uma dúvida. Eu tava no banheiro, aí agora eu não sei onde que a gente tá. Nós estamos na letra B da primeira atividade. Ah, entendi. Então, nós Muito vamos falar obrigada, aqui Juliana. que é desmatamento. Fecha todos os sons, por favor. Abre só quem for falar, tá, pessoal? Desmatamento, ele diz respeito. Vamos colocar aqui o que é desmatamento. Diz respeito ao processo Tia, Oi. é diz com Z ou é diz com S? Diz respeito ao processo de se retirar árvores. Isso é desmatamento. Retirada de árvores. Então, diz respeito ao processo de se retirar árvores. Certo? Deixar o ambiente sem árvores ou com menos árvores. Isso é desmatamento. Ô, tia. Ô, tia. Oi. Esse depois do C, eu não tô entendendo essa letra. Pode me explicar o que é? Retirar. R-E. Retirar. Tá bom? Então, desmatamento é todas as vezes que acontece a retirada das árvores de um determinado espaço. Tá? Isso é desmatamento. Anotaram aí? Podemos falar a letra C? Tia, não apaga ainda não. Faltou só a Helena e o Hugo, né? Pode apagar. Não, tia, não pode não. Tia, não pode não. No DC, lá no D, aí depois no C, eu posso escrever o C na mesma linha? Tá. Ô, tia. Oi. Ai, o que tá escrito ali? Retirada? Retirar árvores. Tá bom? É o processo de se retirar árvores. Oi, Henrique. Se você for ver bem, o Michael Jackson, né, era um cara bem famoso da época, né? Até mesmo ele já gravou música falando sobre isso. Verdade. Preocupado com a natureza. Eu já acabei. Bom, então, enquanto alguns terminam de copiar a resposta da B, eu vou começar a ler a questão C para vocês. Para que a cidade onde você mora fosse formada, ocorreu um processo semelhante? Sim ou não? Vocês acham que houve desmatamento? Acho que não. Então, aonde a cidade foi construída, não existiam árvores, mata, bosque, floresta, nada? Lá na Praça da Fonte. No começo da rua de São Gonçalo era de terra, e onde tem terra, tem vida. Mesmo. Então, sim, pessoal, para que a cidade fosse construída, para que as pessoas pudessem construir aqui, foi necessário abrir ruas. Então, foi necessário desmatar, sim. Tá bom? Então, vamos justificar a sua resposta. Vamos colocar aqui, então, olha. A paisagem mudou. Vou fazer pequenininho aqui para ver se cabe. A paisagem
mudou com a criação da cidade. Então, para que cidades existam, é preciso desmatar, sim. Para que o pasto exista, é preciso desmatar também. Tia, eu A imagino paisagem quanto mudou teve com a que criação desmatar. da cidade. Oi? Eu imagino tanto que teve que desmatar para a cidade de São Paulo. Isso mesmo. É um desmatamento enorme. Ô, Tá bom? Paola, pensa na Rússia, que é uma das maiores cidades do mundo. Então, vamos agora lá na Miguel. atividade. Miguel, correção. A Rússia é país. Atividade número 2. Marque com X o nome das construções dos indígenas brasileiros. Maloca, Oca, Iglu, Mocambo. E agora, quais são os nomes das construções indígenas? Oca. Oca. Tem 2 nomes de construções indígenas aqui. Oca é um. E o outro? Mocambo? Tia, maloca. Eu já vi uma menina lá no TikTok que ela fica contando sobre a casa dela. Ela é indígena. Isso, maloca e oca. Iglu é lá no meio do gelo, né? Onde vivem os o que mesmo? Pinguins. Pinguins, muito bem. Então, vamos lá. Posso apagar aqui para fazermos a 3? Não, tia, ainda não. Tá, então, quem já fez, começa a pensar na resposta da 3. Que recursos os indígenas usam para construir suas moradias? Oi, Lívia. Posso falar minha resposta da trilha? Porque meu iPad está com 2% e eu já acabei a página. Eu coloquei cana, bambu, palha, galhos e barro. Isso, muito bem, muito bem. Tudo recursos Obrigada. naturais, né? Isso mesmo. Olivia, eu vou explicar um pouquinho sobre a independência que a gente vai comemorar na sexta-feira, que na verdade o dia é segunda, mas é feriado. Aí eu mando o vídeo para você, tá bom? Da gravação. Então tá bom. Tia. Beijo, Lívia, Tchau, até tia. amanhã. Beijo. Até amanhã. Tia, Oi, Miguel. no dia que a gente for falar, eu vou com a camisa do Brasil e o casaco do Brasil. Legal, Miguel. Ai, Gostei da sua ideia. Você reparou hoje na aula de... na aula de hoje, aula de... eu tava usando o casaco do Brasil. Eu não reparei, Miguel, mas adorei a sua ideia, viu? De colocar a camisa do Brasil. Muito legal. João que chamou? Pode falar, João. Eu já terminei de colorir. Ai, que ótimo. Depois você me manda a foto para eu ver, tá bom? Aqui é tia. Ei, tia. Tia, posso falar? Pode apagar, Duda? tia. A Duda levantou a mão. Pode falar, Duda. Vai ser que dia esse? Esqueci o nome. Jogral vai ser na sexta-feira, que nós vamos fazer homenagem para a pátria. Mas o dia da independência do Brasil é 7 de setembro, segunda-feira. Segunda-feira é feriado. Uma pergunta. Oi, Tia, dá Miguel. pra mostrar lá o cartaz que os materiais do petróleo faz? Isso é para você mandar para mim a foto. Ah, tá. E é até quinta, né? Que vocês vão entregar. Até amanhã. Oi. Eu posso fazer uma mini festinha da independência do Brasil? Já. Nós vamos fazer aqui o número 3 para a gente terminar essa página. E aí nós vamos falar da independência do Brasil. Eu posso fazer uma Não. mini festinha?
Quer É, fazer uma mini festinha, Aninha? ô Pode, tia, você pode fazer. Oi. no feriado de segunda-feira da independência do Brasil, vai emendar com o resto da semana? Não, né, João? É só segunda mesmo que é feriado, tá bom? Duda, pode falar. É por causa que tia Liliana, eu já fiz 3, aí eu queria falar a minha resposta. Então vamos lá. Duda, pode dizer que recursos os indígenas usam para construir suas moradias? O que você colocou aí? Palhas, terras, folhas e argilas. Deixa eu anotar aqui. Palha. Oi. Posso falar minha resposta da 3? Sim. Ô, Duda, você pôs Posso falar minha madeira? resposta da 3? Entendi. Duda, você pôs madeira? Não. E as estacas, como é que eles fazem? Os pilares para sustentar a casa. Não, aqui eu escrevi bambu, viu, gente? Olha o que saiu. Deixa eu apagar. Ô, tia, posso falar o meu? Pode. O meu é palha, argila, Isso, barro. Leva madeira ou bambu. Isso, muito bem. Então, palha, folhas, barro, bambu. Quem pôs diferente gostaria de Tia, falar? eu posso... Eu, filho Diego. Miguel? Eu posso pôr o meu sem Claro, copiar o do seu? claro que sim. Eu estou colocando aqui tudo que vocês estão falando. Tá bom. Miguel César, pode falar. Tem mais de um som aberto, gente. Miguel César, tia. pode falar. Oi. Ô tia, o meu eu coloquei galhos, palha e folhas de palmeiras. Isso, ótimo, muito bem. Quem pôs diferente gostaria de falar também para nós? Eu, Túlio Diego. Pode falar, Túlio Diego. Eu coloquei cana, bambu, barro, palha e galho. Isso, bacana. Então, seria igual usar o bambu, né? A casca da cana. Muito bem, folha de palmeira. O que mais que vocês colocaram diferente que eu ainda não pus aqui? Madeira, né? Que vocês falaram e eu não coloquei. Deixa eu pôr aqui. Escrevi de errado de novo. Vamos lá. Madeira. Foi legal essa página de história aí, gente? Alguma dúvida nisso? Muito legal, tia Liliana. Nenhuma dúvida, foi mamão com açúcar. E o prato? Ainda falta o prato. Olha, gente, então, os indígenas, eles usam recursos naturais, tudo aquilo que eles retiram da natureza. Otávio, pode falar? Hoje vai até qual página? Só esta. Só? Sim. E agora nós vamos falar da independência do Brasil. Posso parar o compartilhamento de tela com vocês? Sim. Todos já fizeram até 3? Sim, eu também. Pode tirar o compartilhamento de tela. Sim, tirei. Olha nós aí. Bom, eu quero comentar com vocês um pouquinho da independência do Brasil, para que vocês entendam por que a gente vai falar tanto de liberdade no nosso jogral de sexta-feira. Então, na sexta-feira, nós vamos fazer uma homenagem ao Brasil pela sua independência. Então, deixa eu
Ontem eu vi que vocês não conheciam essa parte da história do Brasil, aí eu vou contar só um pouquinho dela, porque provavelmente vocês aprenderão ou ainda esse ano comigo ou o ano que vem, no quarto ano, tá? Então vamos lá. O Brasil, ele era colônia de Portugal. Os portugueses, então, mantinham o Brasil sob domínio e tiravam todas as riquezas, as árvores, os produtos, as frutas, tudo que eles encontravam aqui, que era de valor, levavam para Portugal. Algumas coisas eles chegaram até a trazer de Portugal para cá. Vocês acreditam que o galo veio de Portugal? O galo. Tia Liliana. É a galinha que a Aninha tanto fala. Aqui no Brasil. Quem veio primeiro, então, veio o galo. Mas aí, o que aconteceu? Os portugueses trouxeram, tá? Então, quando eles trouxeram para cá muita coisa eles levaram. Mas o que eles levaram foi ouro, foram riquezas naturais, foi o pau-brasil, as árvores que eles cortaram para extrair a tinta vermelha. Bom, e depois de tantos anos explorando essa terra, eles chegaram à conclusão de que o Brasil deveria continuar como colônia de Portugal. Só que Dom João VI, que era o rei, o que mandava em tudo lá em Portugal e aqui, ele voltou para Portugal e deixou aqui no Brasil o filho dele, Dom Pedro I, imperador. Então, Dom Pedro I era o príncipe regente. Ele estava tomando conta do Brasil, mas ele tinha que prestar conta de tudo que ele fazia aqui dentro para o rei de Portugal, que é o pai dele, Dom João VI. Um belo dia, o povo começou a falar: olha, nós precisamos ser um país independente de Portugal. O Brasil é gigante. Nós estamos descobrindo cada vez mais o tamanho desse país. Ele não é uma ilha como nós pensávamos. Ele é muito, muito grande e ele precisa ser bem administrado, porque também ele é muito, muito rico. E por onde eles iam, a terra era boa, riquezas minerais, riquezas naturais. E aí, então, Dom Pedro I disse para o povo assim: tá bom, gente, já que vocês estão pedindo para eu ficar aqui, não ir mais para Portugal, para tomar conta do Brasil, tá bom, diga ao povo que eu fico. E esse dia é conhecido na história como Dia do Fico, porque Dom Pedro I resolveu ficar por aqui. Bom, ele então saiu lá do Rio de Janeiro, atravessou São Paulo, tudo isso a cavalo, tá, gente? Imagina quanto tempo ia de viagem. Bom, ele estava em São Paulo, à margem do Riacho Ipiranga, que eles chamavam de Rio Ipiranga, mas é pequeno, é riacho mesmo. E aí, alguns soldados alcançaram ele e falaram para ele assim: imperador, nós temos uma carta para o senhor. E nessa carta, era uma ordem de Dom João VI e dos deputados e de todos aqueles que tomavam conta de Portugal e do Brasil, ordenando a ele que voltasse para Portugal, porque o Brasil continuaria sendo colônia de Portugal. E Dom Pedro estava indo para Santos, lá para onde eles já estavam arrumando lugar para ser o porto, aonde as riquezas chegariam, aonde as riquezas sairiam. E Dom Pedro, então, puxou a bainha, levantou o braço com a espada para cima e gritou: independência ou morte? E, gente, os soldados todos e todo mundo que vivia por aqui ficou do lado de Dom Pedro, inclusive José Bonifácio, que era um homem muito importante na corte portuguesa. Ele era, tipo assim, o general do exército, e ele falou para Dom Pedro: eu te apoio. A esposa de Dom Pedro falou para ele: eu também te apoio, eu fico com você. E eles, então, resolveram lutar pelo Brasil. E muitas lutas aconteceram. Vocês acham que Portugal ia entregar as terras do Brasil assim, de boa? Não, né? Era riqueza demais para eles abrirem mão. Então, foi uma luta. Mas essa luta só aconteceu porque Dom Pedro I resolveu
ficar no Brasil e fazer do Brasil um país livre. Gostaram da história? Sim? Então, isso aconteceu em 1822. 1822. 7 de setembro. Agora, no 7 de setembro deste ano, nós vamos comemorar aí, então, a Aninha que vai falar. Quantos anos são, Aninha? O que você vai falar? Eu te esqueci sem querer. Depois de 200 e tantos anos, blá, 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 blá. Morte. 198 anos de 8 anos. existência. Aninha precisa decorar a sua fala. Tá bom? Eu vou fazer brigadeiro. Ô tia, calma, uma pergunta. Dom Oi. Pedro, ele falou independência ao Brasil ou ele falou independência ou morte? Independência ou morte no sentido de luta, Miguel. Nós queremos a independência, mas se Portugal não der, a gente luta até a morte. Não faz sentido. E no hino Eu nacional, vou fazer um lanchinho. verás que um filho teu não foge à luta, nem teme a própria morte. Então, eles lutaram sem temor, sem temer a morte. Eles lutaram para que o Brasil fosse um país independente. Entenderam agora o que comemora no 7 de setembro? Sim. 198 anos da independência do Brasil. Mas, ô tia, se você for ver uma coisa, o Brasil deve ser muito mais antigo que isso. Eu acho que ninguém sabe direito a data do Brasil. Só sabe quando os portugueses descobriram. O Brasil deve ser muito mais Isso, antigo que a gente Miguel. pensa. Ele é muito mais antigo. Quando os portugueses se encontraram e dominaram o Brasil, estavam no ano de 1500. Hoje a gente tem som aberto, eu não estou conseguindo falar. Tia, eu O João amei. tá cantando. Eu acabei de ler para minha mãe o folhetinho que você me Que enviou. legal, isso mesmo. Então, o que eu quero? Quero que vocês peguem no WhatsApp o escrito, a frase que eu mandei para vocês, copiem num papel e vão treinar para vocês falarem muito bonito. A Aninha, por exemplo, que vai dizer a primeira, ela vai dizer bem bonito. Dia 7 de setembro, vamos comemorar 198 anos da independência do Brasil. Aí vem a Cecília. O que você vai falar, Cecília? Uma pergunta rapidinho. Cecília, seu som está fechado. Miguel, Tia, eu vou peraí. ler o folhetinho porque eu não consegui muito bem decorar ainda. Que eu comecei Não, agora você pode ler, vai decorar para sexta-feira. Foi no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, que Dom Pedro bradou: independência ou morte? Isso, garota! Muito bem! Aí vem a Helena dizendo assim: ficamos livres de Portugal. O Brasil passaria a ter suas próprias leis e ser o dono de suas próprias riquezas. Depois da Helena vem o Henrique. Fala sua fala aí, Henrique. Você sabe? Depois do Henrique vem o Hugo, aí eu leio a fala dele. Ixi, depois é o Igor, que também não tá, e aí depois é o João Augusto. Já fica com a fala de vocês nas mãos aí, pra gente fazer um ensaio rapidinho. Ô tia, isso aqui eu já decorei. Tia, mas Ótimo! Miguel, pode falar. como que a gente vai saber qual é o nosso número? Eu tô falando a sequência agora, Miguel. 1 a Ana, 2 a Cecília, 3 a Helena, 4 o Henrique. Pode falar, Henrique. Tia, não tá achando. Tá no seu WhatsApp, Henrique. Mandei ontem, pessoal, e avisei vocês no grupo. Avisei vocês no grupo. Tia, Oi.
Eu não vou conseguir decorar, não. Eu vou ter que ler pelo celular da minha mãe. Eu vou ficar assim com o celular. Senão eu Ah, não vou ler. João, uma frase desse tamaninho, consegue sim. Você consegue decorar e falar bem bonita? Aí eu tô falando, eu não vou. Eu acho que eu não. Vai dizer então assim, ó, fecha o som, por favor.